Oi, turma! Tudo bem com vocês? Quarto ano? Vamos agora para a nossa aula 12 de língua portuguesa, com muito frio, né? Então vamos estudar com frio mesmo, tá? Na aula de hoje estudará sobre a concordância entre as palavras na gramática. Vez ou outra encontramos algo relacionado à concordância, que, como sabemos, está relacionado ao ato de concordar, ajustar-se a algo. Desta forma, muitas vezes o verbo ou adjetivo precisam concordar com o substantivo do qual se encontra mais próximo. Quando lemos ou escrevemos frases ou produção textual, as palavras precisam estar em comum acordo para entendermos. Vamos compreender melhor? Então vamos ler ali, ó, verbo. Verbo é a palavra que expressa um fato, uma ação, tá? Ó, por exemplo, o verbo, ele também varia, tá? Em número, por exemplo, alguns, tá? Uns, umas. Varia de pessoa, por exemplo, eu, você, eles, nós, tá? Varia o modo e o tempo, que é o passado, o presente e o futuro, tá? Por exemplo, ali, ó, Charles e João correm no pátio. Então, esse verbo, que é o verbo correr, ele está no presente, eles estão correndo naquele momento, tá? Charles e João correram no passado, tá? Olha ali, ó, percebam que ele termina com AM, tá? Então, toda vez que a palavrinha termina com AM, quando é verbo, ele está no passado. E quando é no futuro, é AOTIL, tá? Charles e João correrão no pátio, tá? Que daí é futuro. Singular agora. Nós utilizamos então a palavra singular, tá? Quando representa uma única coisa. Por exemplo, o copo. Eu tenho um só, tá? Se fosse no plural, aí seriam o quê? Os copos, tá? E aí o verbo também muda. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou estudando em casa. É uma pessoa só. Agora, se for no plural, nós estamos estudando em casa, tá? Singular, o leão está na floresta. Só tem um leão. Agora, se for plural, vários leões. Como que fica? Os leões estão na floresta, tá? E agora aqui é uma dúvida, ó. Quando usar an ou ão, tá? Então, quando é passado, tá? Eu escrevo então com an, tá? Por exemplo, meus filhos não estudaram língua portuguesa, tá? Tá no passado, eles não estudaram, tá? Então, não jogarão futebol, tá? Jogarão é com a o tio, daí é futuro, tá? Então, AM é passado e AOTIL é futuro, tá? Quando a gente for resolvendo os exercícios, vocês vão estar entendendo melhor, tá bom? Fica tranquilo. Então, vamos lá. Os ratinhos estavam em cima do leão. Esta frase está no plural. Qual a alternativa que mostra a concordância no singular? Então, ó, os ratinhos estavam em cima do leão. Quer dizer que são vários ratinhos, tá? Se eu quiser escrever essa mesma frase, porém no singular, ou seja, um único rato estava em cima do leão, como é que vai ficar então a frase? O ratinho estava em cima do leão. Então, vai me ver qual que tá ali? Ó, o ratinho estava em cima do leão. Alternativa B, tá? 3. Reescreva a frase a seguir, colocando os termos em destaque no plural, tá? O caçador conseguiu prender o leão na rede. Quer dizer que só tem um caçador. Se eu quiser escrever essa frase aqui no plural agora, ó, ou seja, vários caçadores, como que vai ficar então? Esse microfone aqui da professora, aqui, ó. Então, vamos lá. Vou tirar, gente. Vamos lá. De novo. Caçadores conseguiram. Olha ali, ó. Conseguiu, agora fica conseguiram. Prender o
leão na rede, tá? Então, ficou dessa maneira. Os caçadores conseguiram prender o leão na rede, tá? Vamos lá para o próximo. O ratinho passou por cima do leão. Essa frase no plural, então, como que vai ficar, então? Os ratinhos passaram, ou seja, no passado, tá? Passaram por cima do leão, tá? Então, vai ficar assim, os ratinhos passaram por cima do leão. A criança brincou no quintal de casa. Como que vai ficar, então, isso aqui no plural? As crianças brincaram no quintal de casa, tá? É no passado, então, que eu escrevi essa frase, tá? As crianças brincaram no quintal de casa. Exercício 4. Analise o trecho da fábula O Leão e o Ratinho e marque em que tempo verbal esse trecho está escrito. Então, vamos lá ver. Aproveitando a ocasião, vieram um bando de ratos, tá? Essa frase aqui, ó, quer dizer que está no passado, presente ou futuro, tá? Aproveitando a ocasião, vieram um bando de ratos. Se eu falasse para vocês, vieram um bando de ratos, quer dizer então que já aconteceu. E quando já aconteceu, eu digo então que é o passado, tá? Então, vamos marcar ali, ó, no passado. Leia novamente o texto, Leão e Ratinho, e circule 5 verbos no passado e depois copie abaixo aqui, ó, tá? Então, vamos lá procurar lá. Ó, aqui a professora colocou já os 5 verbos no passado, tá? Então, ó, acordou, quer dizer que ele já acordou, tá? Já tá no passado. Então, ó, acordou, prendeu, implorou, desistiu, ficou e apareceu são todos os verbos no passado. Quer dizer que isso já aconteceu, tá? Já tá no passado. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar essas mesmas palavrinhas que a professora pintou aqui, tá? Dá um pausa no vídeo lá e pinta lá as palavrinhas que a professora pintou também, tá bom? Depois disso, vocês vão escrever, então, essas palavras aqui que estão em verde. Vocês vão escrever, então, aqui no exercício 5, tá bom? Então, dá um pausa no vídeo e grifa lá e responde, então, a questão número 5. Copiando, então, essas palavrinhas lá no exercício, tá bom? Agora já é para o próximo exercício. Tá. Transforme a frase abaixo para os tempos passado e futuro. Os ratinhos salvam o leão. Quer dizer, então, que está no presente, ó. Os ratinhos salvam o leão. Ele está salvando naquele exato momento, tá? Se eu quero dizer, então, que essa história já aconteceu, se eu quero colocar ela no passado, então, como que vai ficar, então? Os ratinhos salvaram, olha ali, ó, com AM, tá? AM, então, é passado. Salvaram o leão, tá? E se eu quero dizer que no futuro os ratinhos vão salvar o leão? Vamos ver como vai ficar? Os ratinhos salvarão. Com o tio agora, tá vendo ali o salvarão? Salvarão o leão. Então, quando é passado, eu coloco o AM, olha aqui, ó, tá? AM, e quando é futuro, eu coloco o tio, tá bom? Então, agora nós vamos escrever essas frases, ó, para o futuro, tá? Eles fugiram. Estão vendo aqui que é tudo com AM, né? Lembrando, então, que o passado eu escrevo com AM, ó. AM, ó. Fugiram, cortaram, caçaram. Tudo aqui, então, é com AM. E o futuro, então, eu escrevo com o tio. Então, vamos lá. Eles fugiram? Como vai ficar, então? Eles
Opa. Eles fugirão. Olha aqui, ó. Tio, tá? Vamos aumentar aqui. Eles fugirão. Eles cortaram. Como que vai ficar no futuro? Eles cortarão. Olha ali o tio de novo. Eles cortarão. Quer dizer que ainda vai cortar, vai acontecer ainda, tá no futuro. Eles dormiram. Eles dormirão. Tá? Então é futuro, eles ainda vão dormir. Eles caçaram. Eles caçarão. Eles caçarão. Certo? Entenderam? Então, quando é passado é AM, quando é futuro é tio, tá? Circule os verbos nas frases agora, ó. Os meninos brincaram com a bola na quadra da escola. Então, o verbo aqui é o verbo brincar, tá? Eu brinco, ele brinca, nós brincamos, eles brincam, elas brincam, tá? Então, é o verbo brincar. As crianças chegarão a tempo para assistir o filme, tá? Percebam que aqui está no futuro, ó, tio, né? Então, as crianças ainda vão chegar, tá? Então, o verbo aqui, ó, é o verbo chegar, tá? A professora Cristina conversou com a aluna Mariana. Aqui é o verbo conversar. Eu converso, ele conversa, nós conversamos, tá? Chegarão. E aqui o verbo assistir também é um verbo, né? Eu assisto, ele assiste, nós assistimos, eles assistirão, tá? Então, aqui nessa frase nós temos dois verbos, tá? Os cachorros de Mauro correm no parque. Aqui é o verbo correr. Eu corro, ele corre, nós corremos, tá? Para a gente saber se uma palavra é verbo ou não, a gente faz o seguinte, ó. A gente vai colocar ela, então, no eu, ele e nós, tá? Vamos ver o verbo, né? Então, olha ali, meninos. Tem como falar eu, meninos, ele, menino, nós, meninos? Não. E o verbo brincar? Eu brinco, ele brinca, nós brincamos. Então, isso é um verbo, tá? Verbo bola? Eu bola, ele bola, nós bolamos? Não. Verbo escola? Eu escola, ele escola? Não. O verbo crianças? Eu criança, ele criança, nós crianças? Não. Então, isso não é verbo, tá? Agora, o verbo chegar. Eu chego, ele chega, nós chegamos. Sim, daí é um verbo, tá? Assistir. Eu assisto, ele assiste, nós assistimos. Eu converso, ele conversa, nós conversamos. Eu corro, ele corre, nós corremos. Tá bom? Então, agora vamos fazer esse exercício aqui, ó. Leia as palavras do quadro e classifique de acordo com os verbos. Vamos lá fazer isso daqui, então. A professora vai colar aqui pra gente estar resolvendo, tá? Então, ó, futuro. Lembrando que o futuro, então, termina com tio, ó. Estão vendo aqui, ó? Tio, né, ó. Termina com ão, tá? Então, todas as palavras que terminam com ão, a gente vai escrever aqui no futuro, tá? Vamos primeiro circular, então, ó. Nadarão, tá? Tá muito grosso esse daqui, vamos diminuir. Então, ó, nadarão, chegarão, jogarão, pularão, chuparão, tá? Então, essas palavrinhas aqui de verde, vocês vão escrever aqui, ó, na parte que tá do futuro, tá? Então, vocês vão escrever lá, ó. Vou fazer um, aí vocês fazem os demais, tá? Por exemplo, a palavra chuparão. Chuparão. E aí, vocês vão escrever as demais, tá? Então, escreva aqui, ó. Chuparão, jogarão, pularão, chegarão e nadarão, tá? As palavras que estão no presente, tá? Que está acontecendo naquele exato momento, nós vamos circular ela de vermelho, tá? Então, de vermelho, as palavras no presente.
E as palavras que já aconteceram, que tá no passado, a gente vai circular de azul, tá? Então, jogaram. Eles jogaram, tá? Quer dizer que já jogou, que é passado, tá? Então, é passado. Chuparam. Eles chuparam. Eles nadaram, tá? Termina tudo com AM, tá vendo? Eles chegaram, tá? Que mais? Eles pularam, tá? Então, as palavrinhas azuis aqui, ó, vocês vão escrever aqui no passado, tá? Vou escrever uma aqui só, vocês escrevam a demais. Então, eles jogaram, tá? Depois você escreva as demais aqui, então. E agora, por último, as palavras que estão no presente. Chupam, eles chupam, ou seja, eles estão chupando naquele exato momento. Eles estão chupando sorvete, tá? Por exemplo, tá? Chegam, eles chegam na escola e vão direto para a diretoria, né? Então, quer dizer que essa frase está no presente, está acontecendo aquilo lá naquele momento, tá? Eles pulam corda, tá? Então, estão pulando corda naquela hora. Eles jogam videogame. Eles nadam até o riacho, tá? Então, essas palavras estão no presente, tá? Essas palavras, então, de vermelho, vocês vão escrever aqui na segunda tabela, tá bom? Vou escrever uma aqui só como exemplo e vocês escrevam, então, as demais, certo? Dá um pausa no vídeo e vai respondendo os exercícios, tá? 10. Observe os exemplos, os verbos e complete as frases abaixo com as palavras que terminam em an ou ão, tá? Exemplo. Os caçadores prenderam o leão na noite anterior, quer dizer, então, que é passado, né? Jorge e Caio, ó, agora eu vou ter que colocar o verbo pescar. Pescaram poucos peixes ontem. Então, como é passado, como que foi ontem isso? É com a M, tá? Pescaram poucos peixes ontem. Escrevam lá, então. As crianças não comerão panqueca na próxima semana. Comerão, porque ainda vai acontecer só na outra semana, tá? Então, é com a o tio. Comerão, tá? Panqueca na próxima semana. Amanhã, os monitores nos acompanharão na trilha. É no futuro, porque é amanhã ainda, tá? Então, vamos lá. É com a o tio. Acompanharão, tá? Acompanharão na trilha. Então, vai lá. Os atletas jogaram futebol mês passado. Ó, já tá falando que é passado, tá? Passado é com AM, então fica como? Os atletas jogaram com AM, olha ali, ó. Futebol no mês passado, certo? E nós, então, finalizamos a nossa aula de língua portuguesa. Beijo!